palavra sempre, né, para nossa vida emocional e nossa vida, eu já ia falar espiritual. Não estaria errado, né? Não está errado. Boa tarde, doutor Sandro. Muito obrigado pela recepção. Sempre um prazer estar aqui com vocês, falando, trazendo em pauta temas relevantes para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano. E hoje o papo é bem pertinente, doutor Sandro, porque nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o álcool, o panorama do álcool no Brasil, não é isso? Perfeito, este panorama. Então eu vou soltar um vídeo para vocês. Eu trouxe um recorte do Centro de Informação sobre o Álcool, a CISA, cisa.org. Fazendo esse recorte agora em 2021 sobre o panorama do álcool no Brasil e no mundo. Confira com a gente. Pessoal, né? Pela estatística, pelo panorama que foi abordado através desse vídeo, nós vemos que o consumo de álcool no Brasil está sendo grande, né, doutor Sandro? Sim, pelo que mostra os números, né? Foi feita uma convenção para que haja uma redução de 10% do consumo global de álcool, né? Ainda não chegamos a essa meta, porque essa meta, o prazo é até em 2025. Sim. Mas realmente o Brasil ele teve uma redução de 13%, ele vem tendo uma pequena redução, mas em contrapartida, entre os jovens, esta estatística vem aumentando. Cada dia, né? A cada dia vem aumentando, e se a gente pensar nas mulheres, ainda a prevalência está sendo maior nas mulheres. O panorama geral, então assim, o álcool com as campanhas maciças, né, do governo e as campanhas globais para diminuir o uso e o abuso do álcool, porque a gente sabe que o álcool ele acarreta diversas doenças diretas
e doenças indiretas. Porque a pessoa acometida pela dependência alcoólica, ela vai ter várias complicações físicas, a gente sabe, né? Desde de cirrose a problemas respiratórios, problemas cerebrais, mas também o indivíduo intoxicado pelo álcool, ele se coloca em risco. Nossa. Então é o beber em dirigir, o sexo sem proteção, a confusão, a violência doméstica, né? O abuso infantil. Acarreta em vários fatores na vida da pessoa em si, né, doutor? Sim, o homicídio, o suicídio, né? Então são vários os parâmetros negativos que o álcool contribui, que em todas as estatísticas a gente vê o álcool, ele tem uma prevalência nas mortes mundiais, chega de 17%. Imagina, é uma prevalência altíssima. Então toda a morte do mundo, 17% tem a ver, está envolvido a intoxicação alcoólica. Uau. Ou a decorrência dele, né? As doenças clínicas. Sim. Então imagina que uma pessoa desenvolveu a cirrose, talvez ela nem esteja bebendo, mas a causa da morte foi o álcool. O álcool. E tem pessoas que deixam até de consumir a água, porque nós sabemos que a água, ela hidrata, ela purifica, né, o nosso organismo. Deixa de beber água pela manhã ou à tarde para beber, né, o tal da cerveja, a bebida alcoólica, isso diariamente. Sim, olha, falando isso em cerveja, outro número, a cerveja é a bebida mais consumida no Brasil. Mais consumida? Ela chega a quase 40%, 36,7% de cerveja. Seguida do destilado. Todo tipo de destilado, desde a pinga, a vodka, enfim, todo destilado. Então, a bebida número 1 é a cerveja, a bebida número 2 é o destilado, né? E no finalzinho a gente tem o vinho, a prevalência. Então, mas a cerveja é a número 1. Doutor Sona, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Fica, né, aquele interrogatório na mente de muitas pessoas. Como e quando que começa o primeiro contato da pessoa no alcoolismo? Olha, o que todas as estatísticas, né, os estudos mostram, geralmente o primeiro contato acontece dentro de casa. Dentro de casa? Então, dentro de casa, em festas e com os amigos. Uau. Então, esses 3 cenários são os cenários mais prevalentes, né? E lembra-se, quando a gente fala de álcool, as estatísticas mostram que o primeiro contato com álcool é antes dos 14 anos. Então, você que está nos ouvindo, veja que é algo muito alarmante e tem que tomar cuidado dentro das nossas casas. Tem que tomar cuidado entre os nossos familiares, tem que tomar cuidado com a rede dos nossos amigos, porque se você tem um filho adolescente, né, esta fase da adolescente é uma fase muito preocupante, que o cérebro ainda está em franca transformação e o jovem, ele tem aquela coisa do ímpeto, né? O jovem, ele é destemido, o jovem gosta de se autoaprovar. Então, o jovem, ele se expõe mais aos perigos. Então, você que nos assiste, lembre-se, a droga que traz maior prejuízo mundialmente é o álcool, né? Por ser uma droga de fácil acesso, por ser uma droga de baixo custo e por ser uma droga lícita. E quando você fala, doutor Sandro, do primeiro contato que a pessoa tem, né? Você falou 3, que no caso seria a casa, você falou as festas e os amigos próximos. Isso. Qual que seria o conselho, ou até mesmo uma dica que você daria para essa mãe que está nos assistindo agora? Aquele adolescente de 13, 14, 15 anos é a fase mais complicada. Isso. Porque é a fase que ele quer conhecer, ele quer sair, e tem muitas mães, né, que ficam ali vetando. Eu não sei nem se é essa palavra, vetar, mas ela fica educando para que os filhos não venham ter determinados comportamentos lá fora, até mesmo de drogas e esse tipo de bebida. Qual que seria a dica que você daria para as mães que estão nos assistindo agora, ajudando, até mesmo aconselhando elas, para que elas pudessem ter mais orientação ao administrar a educação dos seus filhos? Perfeito. Olha, é uma pergunta pertinente. Eu recebo muitas mães, muitos jovens no consultório. O que eu costumo conversar com os jovens é ter uma conversa franca, né? Explicando para eles as consequências a médio e curto prazo. Porque o que a gente não pode informar os nossos jovens, né? Não beba que a bebida é algo ruim. Aí quando o jovem acaba experimentando a bebida, ele sente uma certa euforia, um certo prazer, um certo relaxamento.
E aí, se você falou na construção da identidade do seu filho que o beber estava associado com algo ruim, e o seu filho experimenta o álcool pela primeira, segunda vez e só enxerga coisas boas, na concepção dele, ele vai pensar, não, meu pai e minha mãe estavam mentindo. Então, o que a gente precisa deixar bem claro que as consequências do álcool são prejudiciais. As consequências do álcool vai te trazer prejuízo social, familiar, efetivo, emocional, profissional, e aí todas as estatísticas comprovam isso. E quando você fala, doutor Sandro, que o álcool é ilícito, não é isso? Lícito. Lícito. Todas as pessoas, no caso, elas podem beber? Eu adoro você. Olha, se a gente pensar no crivo da lei, não. A lei é específica. Bebida alcoólica só após os 18 anos. Mas aí a gente se pergunta, então como os jovens de 12, 13, 14 anos estão bebendo? Porque o Brasil, a nossa lei, por mais que exista a lei, ela não é rígida. E como eu disse, lembra, esse jovem, o primeiro contato com ele é em casa. Em casa ele não precisou comprar bebida e nem mostrar o RG. É verdade. Outro lugar que ele acaba bebendo é nas festas. Nas festas, ele já está dentro da festa e não necessariamente eu estou falando das baladas. Eu estou falando de festinha, um churrasco, um aniversário, uma festa. Também ele não precisa comprovar a sua identidade. Sim. E entre os amigos piorou. Acho que eu tenho visto também ultimamente que a influência entre os jovens tem sido muito grande na área da bebida também, né, doutor? Sim, porque o jovem, né, ele está em franco desenvolvimento da sua personalidade. Sim. Ele quer pertencer a um grupo. Então, por isso que é muito importante a gente, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto educadores, né, observar com quem o seu filho está andando, com quem a sua filha está andando. Porque provavelmente se o seu filho ou a sua filha estiver andando com um grupo de amigos, os quais a droga ou qualquer outra droga, o álcool ou qualquer outra droga faz parte desse grupo, provavelmente o seu filho vai vir a experimentar. E a gente sabe que da experimentação para o abuso e para a dependência química é uma fronteira que por vezes a gente não tem uma margem segura. Então o ideal, se eu pudesse, orientá-los, é para que os nossos jovens, para que a minha filha, para que o seu filho não experimentasse as drogas. Porque uma vez experimentando, pode ser que ele venha a gostar e desenvolver o abuso por essa substância. Doutor, será que nós podemos fazer um panorama de quem mais consome o álcool no Brasil? No caso, se seria os homens, as mulheres ou até mesmo os próprios jovens? Agora, nesse último panorama, que é a terceira revisão global, e que o site ficou ali no início do vídeo e no final eu vou a informá-los, vocês podem ver, vocês podem ler toda a estatística. Hoje quem mais bebe, a faixa etária, quem mais bebe é os jovens e a terceira idade. Uau. O adulto jovem, ele é esta porcentagem que vem diminuindo no Brasil e engloba esta parte mais adulta, já mais consolidada. Então a pessoa já passou pela época de faculdade, já está estabilizado no seu trabalho, já formou a sua família, então ele tem uma consciência maior dos prejuízos. Né? Porque os jovens, como eu disse, eles têm esse ímpeto, né, de descobrir, de se colocar o perigo, de conhecer o novo, influência por amigos, por mídia, e os jovens. Já a terceira idade, a gente associa muito à solidão. A síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar? Síndrome do ninho vazio? Como é que pode? Eu fico pensando, como é que a pessoa pode... estávamos conversando sobre isso aqui nos bastidores, sobre a pessoa consumir a bebida por causa de uma solidão. Como é que pode? E tem família? Como é que explica isso, doutor? Então, olha, você, como psicólogo, você recebe muitas pessoas, né? Na terceira idade, a pessoa ela se sente solitária. Mesmo tendo família? Então, mas às vezes a família está distante, né? Então, o cara, assim, este senhor, esta senhora na terceira idade, ele constituiu família. Teve filhos, os filhos casaram, construíram as suas famílias e saíram de casa. Então, ele se sente deslocado. Digamos que esse senhor ou essa senhora perdeu o seu marido e a sua... Porque terceira idade começa a se vir as perdas, natural da vida. Lembra que a evolução natural é a morte. E essa pessoa se sente sozinha,
né? E aí tem uma diferença de solidão e solitude. Lembra? A solidão é o sentimento que eu tenho de vazio, de não me pertencer a nenhum local. Então eu não me coloco mais junto com meus filhos, porque eles têm a família dele. Eu não me coloco mais junto em nenhum local. E esta solidão, enfim, faz com que eu beba ou que eu use droga para amortizar, para entorpecer o meu sentimento de vazio, de depressão, de ansiedade, de medo. Ansiedade sobre o futuro, né? Solitude já é aquela pessoa que gosta de ficar sozinha para refletir, para ler um livro, que estando sozinha ela fica bem com ela mesma. Então a gente trabalhou o dia inteiro numa correria louca, chegou em casa à noite, por vezes você quer ficar sozinho, você não quer ouvir ninguém. Isso é um sentimento de solitude, você está bem com você mesmo, diferente da solidão. Dependendo do grau da solidão, tem a ver com a depressão, já é um quadro patológico, né? E a gente sabe, se a gente pegar o álcool como uma droga depressora, se a gente pensar na propriedade alcoólica, né? É uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, num primeiro momento, o álcool ele vai trazer um certo conforto, relaxamento, uma certa euforia e ansiedade. E isso a gente percebe visualmente vendo as pessoas ingerindo bebida alcoólica. Tão logo o efeito passa, ela começa a metabolizar isso no seu organismo, a pressão cai, a motivação cai, a motricidade diminui, a atenção, o raciocínio, a pessoa começa a ficar depressiva. Se ela tem um estado depressivo de base, então imagina, eu já sou um cara depressivo. Aí eu bebo, eu vou ter um pico de euforia, mas como é uma droga depressora, eu vou associar com a depressão induzida pela droga, vira uma bomba. Uau! E muitas pessoas também podem estar até achando e pensando que a pandemia foi embora. A pandemia não foi embora ainda, né? O vírus está aí espalhado. E como é que foi para você, doutor, no começo da pandemia, 2020, para cá? Como é que foi a estatística? Ela aumentou, diminuiu? Sim. Houve um progresso muito alto de pessoas no consumo do álcool? Sim, como eu disse, o último panorama, nos últimos 10 anos, o Brasil teve uma redução significativa devido às campanhas, né? Enfim, de uma delas, a Beber e Dirigir, né? Que foi tolerância zero. A gente é o primeiro país do mundo a ser tolerância zero na campanha do álcool. A gente saiu na frente, isso reduziu o número de mortes a 50%. A gente tinha em média 12 a 13 mortes a cada 100 habitantes. Né? A gente reduziu isso, a cada 100 mil habitantes a gente reduziu para 6, então teve uma redução aí de quase 50%. Né? Então realmente a gente vinha melhorando com o advento da pandemia devido ao medo, a angústia, a frustração, a gente não sabia o que tinha por vir, as pessoas perderam o emprego, as pessoas acabaram perdendo a sua renda, as pessoas se isolaram do seu convívio social, tivemos muitas perdas, né? E muitas pessoas acabaram recorrendo ao álcool e às drogas para conseguir amortizar esse sentimento negativo. Então, nesta época de pandemia, voltou a ter um consumo um pouco mais pesado em relação ao álcool. Vamos maneirar, pessoal, com álcool, porque não é brincadeira, as pessoas podem estar até achando, vamos curtir, vamos lá. Copa do Mundo está chegando aí. Sim. Ainda mais, por exemplo, todas as quartas-feiras costuma-se ter jogo de futebol e não pode ter um jogo de futebol que o pessoal, quando joga e o time ganha, vai fazer o quê? Vai fazer o consumo dessa bebida, né, como de costume. Sim, verdade. Então eu quero te pedir, doutor Sandro, que você deixe aí uma palavra amiga, aquele conselho que você sempre deixa todas as quartas-feiras para todos que estão nos assistindo. Perfeito. Nesse exato momento. Perfeito. Bom, olha, a Organização Mundial da Saúde, ela deixa claro, ela coloca um parâmetro seguro para que a gente beba e não alcance prejuízos com isso, não nos traga prejuízo à vida e a nossa vida, né? Nossa vida física e emocional. Quando você fala de prejuízos, é no sentido de excessos? Prejuízos cognitivos, emocionais, físicos, sociais, os prejuízos que o álcool acarreta, né? Preconiza que o homem ele pode tomar 2 doses ao dia. 2 doses, para que vocês entendam, significa 2 latinhas de cerveja, o máximo por dia, 2 latinhas de cerveja, 1 taça de vinho. Mas quem é que aguenta? 2 taças
Não é verdade, seria um parâmetro razoável. Razoável. Isso Então, você fala por dia. Isso, por dia. E se for aquele que fala, pô, dia de semana eu não vou beber, mas eu vou deixar pro final de semana. E se são por dia, já Então, soma aí. 2 na segunda, 2 na terça, que deixou de só beber. aí já daria 10 doses. Já 10 Aí, doses. acima de 5 doses numa única experimentação, a gente tem a classificação de beber episódio pesado. É algo lesivo e é algo preocupante. Então, realmente, a gente não poderia, o que eu recomendo não poderia tomar mais do que 3 doses numa única ingestão, num único momento. E outra dica, quer beber algo? Toda hora que você beber uma dose, beba um copo d'água. Aí não seja efeito. Não é que não faz efeito, é que você aumenta, você acaba diluindo o teor alcoólico em maior quantidade de líquido, você vai se intoxicar menos. Maravilhoso Já acabou, né? Doutor, você é tremendo. Obrigado aí por esses conselhos, essas informações maravilhosas que você tem sempre nos proporcionado todas as quartas-feiras. Quero te pedir que você deixe seus contatos. Isso, ok, perfeito. Isso, fica à vontade, perfeito. Instagram. Então, este panorama é da CISA. Centro de Informação sobre Álcools, cisa.org. Nas plataformas digitais vocês acessam e pode baixar esse PDF de 200 páginas. Eita. As minhas redes sociais é o meu nome, Sandro Massini. E a nossa clínica, onde a gente vai dar total suporte, seja qual for o problema voltado à saúde mental e emocional, é somenteclinicas.com.br. Forte abraço, Deus abençoe a todos. E é aprovadíssimo, porque eu faço tratamento do Dr. Sandro todas as quartas-feiras e a agenda desse homem aqui é lotada, tá? Então, busca... Quem ligar hoje só deve ter vaga só para 2023. Um abraço. Doutor Sandro, muito obrigado. Deus tá? abençoe. E até quarta que vem. Se Deus quiser. Mais uma palavra top aí.